Olá, pessoal. A gente vai conversar um pouquinho agora a respeito de acentuação gráfica. Bom, em primeiro lugar, acho que vale a pena você saber que esse assunto ele está dentro, na verdade, de uma discussão mais ampla, que envolve aquilo que a gente chama de ortografia. Essa palavra aqui, ela vem do grego e ela significa orto, correto, grafia, um modo de escrever. De tal modo que a ortografia seria justamente a parte dos estudos linguísticos que cuida da correta grafia, da correta forma de escrever as palavras. Bom, é muito importante que você saiba que a ortografia da língua portuguesa ela é disciplinada por uma lei. Isso significa que não existe polêmica no terreno da ortografia. Existe uma lei que determina como as palavras do idioma devem ser grafadas. E nos últimos anos ocorreu, você sabe, um acordo de uniformização ortográfica, envolvendo todos os países da lusofonia, ou seja, todos aqueles países do mundo que têm o português como língua oficial. Então, além de Brasil e de Portugal, a gente fala de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e do Timor-Leste. Bom, esse último acordo mudou algumas coisinhas na ortografia da língua. Na verdade, as mudanças foram muito pequenas, mas elas também interferiram na acentuação gráfica das palavras. Nessa aula, eu já vou apresentar para vocês, então, as regras de acentuação de acordo com esse novo acordo ortográfico da lusofonia. Mas antes de a gente entrar propriamente nesse assunto, existem alguns pré-requisitos teóricos que vocês precisam conhecer. Bom, o primeiro deles é o conceito de sílaba. É engraçado que essa noção é uma noção um tanto quanto intuitiva. Mas se eu peço para você definir o que é sílaba, não é algo muito simples de você formular. Bom, se eu fosse ser muito direto, eu diria o seguinte: sílaba é o número de vezes que você abre a boca para falar. É por esse motivo que, quando a gente quer descobrir o número de sílabas de uma palavra, nada melhor do que pronunciar as palavras lentamente. Você viu o modo como eu pronunciei essa palavra? Quando a gente lê uma palavra mais devagar, a gente tem uma tendência a fazer esse tipo de segmentação. Então, vamos pensar numa palavra como a palavra natural. Você consegue perceber que essa palavra, na verdade, tem 3 sílabas. Se a gente fosse dar uma definição mais rigorosa do que é sílaba, a gente diria o seguinte: é um número de fonemas que você consegue pronunciar com um único impulso de ar dos pulmões. Habitualmente, uma sílaba, como você vê aqui, tem uma consoante e uma vogal, uma consoante e uma vogal. Mas ela pode ter, eventualmente, 2 vogais e uma consoante, 2 consoantes e uma vogal, até 2 consoantes e 2 vogais. Mas o que é fundamental é que ela tenha pelo menos uma vogal. Não existe sílaba sem vogal. Quer ver? Se a gente pegar uma outra palavra, sei lá, como a palavra parede, eu também vou ter uma divisão silábica que me permite concluir que essa palavra tem 3 sílabas. Se eu for mais longe aqui, pensar numa palavra como a palavra lâmpada, de novo, eu tenho essa divisão em 3 impulsos de ar. Todas essas palavras, portanto, têm 3 sílabas. Existem algumas palavras na língua que têm apenas uma sílaba, como é o caso de pé, como é o caso de pá, como é o caso de só. Essas palavras são chamadas de monossílabos, e elas são mais raras. O mais comum é que a gente tenha palavras com 2, com 3, com 4, com 5 sílabas. Essas palavras são chamadas de polissílabas. Ok? Bom, depois desse primeiro
pré-requisito, a gente pode passar para um segundo pré-requisito, que é a noção de encontros vocálicos. Bom, eu vou lembrar aqui duas palavrinhas que eu tenho certeza de que vocês já conhecem. Vocês vão se lembrar da existência na língua de hiatos e de ditongos. Bom, qual é a diferença entre um hiato e um ditongo? Ambos são encontros vocálicos. Isso significa dizer que tanto o hiato quanto o ditongo pressupõem duas vogais que estejam lado a lado. A diferença qual é? E aqui é fácil de guardar. A própria palavra hiato contém um hiato. Já o ditongo, ele apareceria, por exemplo, numa palavra como a palavra colégio. Você consegue entender o que aconteceu aqui? Quando eu tenho um hiato, eu tenho, na verdade, duas vogais, nesse caso o I e o A, que estão lado a lado, mas eles ficaram em sílabas separadas. Já no ditongo, eu também tenho um encontro dessas duas vogais, nesse caso o I e o O, mas eles ficaram na mesma sílaba. Portanto, para entender o que é um hiato e o que é um ditongo, existe esse pré-requisito que é o domínio do conceito de sílaba. Eu vou repetir então. Quando a gente tem um hiato, as duas vogais ficam em sílabas separadas. Quando a gente tem um ditongo, a gente tem, na verdade, as duas vogais na mesma sílaba. Bom, agora a gente pode ir um pouquinho mais longe e começar a discutir a própria ideia do que significa falar em acentuação gráfica. Na verdade, toda palavra da língua com mais de uma sílaba, ela tem uma acentuação. O que significa dizer? Que ela tem uma sílaba mais forte do que as outras. Vejam bem, eu estou dizendo que toda palavra tem uma acentuação, o que não significa dizer que todas as palavras têm uma acentuação gráfica. São coisas diferentes. Querem ver? Vamos pegar os três exemplos que eu dei para vocês. Natural, parede e lâmpada. Essas três palavras têm 3 sílabas cada uma. Em cada uma delas existe uma sílaba mais forte, que é chamada de sílaba tônica. A sílaba tônica é aquela que a gente pronuncia por mais tempo e com mais força. Isso é intuitivo da língua. Então eu digo natural. Eu digo parede. Eu digo lâmpada. Nenhum falante da língua vai dizer natural, ou parede, ou lâmpada. O que significa que quando você pronuncia a palavra devagar, naturalmente você vai conseguir descobrir qual é a sílaba tônica. Com esses 3 exemplos, então, eu consigo mostrar para vocês quais são as posições mais habituais da sílaba tônica em português. Quando a sílaba tônica é a última, eu tenho uma palavra que a gente chama de oxítona. Quando ela é a penúltima, eu tenho uma palavra que eu chamo de paroxítona. Quando ela é a antepenúltima, eu tenho uma palavra que eu chamo de proparoxítona. Basicamente, então, a gente vai dizer que a acentuação gráfica é um modo de a gente ter uma marca gráfica que nos orienta sobre o modo como uma determinada palavra deve ser pronunciada. Alguém poderia dizer, bom, é fácil, era só criar uma regra geral. E a regra geral seria o quê? Vamos acentuar todas as sílabas tônicas. Mas isso nos obrigaria a acentuar todas as palavras da língua. As regras, então, de acentuação gráfica, elas partiram de um princípio que a gente vai chamar de princípio da economia. E o que significa dizer isso? Significa dizer que a ideia foi acentuar o menor número possível de palavras da língua. Querem ver? Olhem esses exemplos aqui. Orixá, patota e mágica. Você consegue perceber que a palavra orixá é uma palavra oxítona? Patota é uma palavra paroxítona? Mágica é uma palavra proparoxítona? Pois bem, as 3 têm acentuação, mas graficamente eu só tenho acentos em orixá e mágica. Bom, se o acento nos ajuda a pronunciar corretamente as palavras,
se o acento me ajuda a saber qual é a sílaba tônica de uma palavra, o que a gente pode, na verdade, concluir é o seguinte. Aliás, faço aqui um parênteses rápido. Em português, o acento agudo e o acento circunflexo, eles sempre servem para indicar a sílaba tônica de uma palavra. Portanto, em orixá eu tenho certeza de que o chá é a sílaba tônica, em mágica eu tenho certeza de que o má é a sílaba tônica. Mas aqui o tó não recebe acento. E por quê? Porque em português as palavras mais comuns são justamente as palavras paroxítonas. É por esse motivo que essas palavras não são normalmente acentuadas. E as palavras mais raras são as proparoxítonas e as oxítonas. E é por isso que essas palavras normalmente são acentuadas. Então, quando se criaram as regras de acentuação, os legisladores, os linguistas, tiveram em mente esse princípio da economia, ou seja, vamos acentuar o menor número possível de palavras. Conclusão, todas as proparoxítonas são acentuadas. Muitas oxítonas são acentuadas e poucas paroxítonas são acentuadas. Bom, continuando nossa discussão a respeito da acentuação gráfica, eu já falei para vocês que a acentuação em português, ela segue um princípio, que é o princípio da economia. Ou seja, a ideia na criação das regras de acentuação gráfica é que nós acentuássemos o menor número possível de palavras. Bom, diante desse pressuposto inicial, a gente pode dividir as regras de acentuação gráfica em alguns grupos. Primeiro a gente pode falar sobre as regras de acentuação das palavras polissílabas, ou seja, daquelas palavras que têm mais de uma sílaba, e a regra de acentuação dos monossílabos, que seriam justamente as regras daquelas palavras que têm apenas uma sílaba. Bom, vamos começar com a regra dos polissílabos. A gente já sabe que toda vez que uma palavra tem mais de uma sílaba, a sílaba tônica ela pode recair na última, e aí a palavra é oxítona, na penúltima, e aí a palavra é paroxítona, ou na antepenúltima, e aí a palavra é proparoxítona. Bom, vamos começar pensando nas palavras proparoxítonas, ou seja, naquelas palavras em que a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. Bom, eu já comentei com vocês que essas palavras são as palavras mais raras da língua. É por esse motivo, seguindo o princípio da economia, que todas as palavras proparoxítonas, sem nenhuma exceção, serão acentuadas. Isso explica o acento que a gente vai usar numa palavra como a palavra último. Isso explica o acento que a gente vai usar numa palavra como a palavra único. Isso explica um acento que a gente vai usar na palavra pássaro. Isso explica o acento que a gente vai usar na palavra tráfego. Isso explica o acento de uma palavra como a palavra sábado. E assim sucessivamente. Não existe palavra proparoxítona que não seja acentuada. Bom, num segundo momento, a gente pode falar a respeito das palavras oxítonas. E agora? Quando que as palavras oxítonas serão acentuadas? A resposta inicial é quase sempre. Digamos assim, as palavras oxítonas elas serão acentuadas toda vez que elas tiverem um final comum de palavra em português. Acho que todo mundo vai concordar comigo que o normal é uma palavra em português terminar em A, terminar em E ou terminar em O. Pois bem, todas as oxítonas terminadas em A, e pode ser seguido de S, em E, seguido ou não de S, ou em O, seguido ou não de S, todas essas palavras serão
acentuadas. É isso que explica o acento de sofá. É isso que explica o acento de patê. É isso que explica o acento de nago. Todas as palavras oxítonas que tenham, portanto, esses finais comuns de palavras serão acentuados. Só isso? Ainda não. As palavras oxítonas, elas são acentuadas quando elas terminam em ditongos abertos, ei, oi e el, também seguidos ou não de S. Isso explicaria, por exemplo, o acento de uma palavra como a palavra papéis, como chapéus. E essas palavras ainda são acentuadas quando elas terminam em, seguidos ou não de S. É isso que explica um acento como o acento da palavra também, como a palavra parabéns. Então, na verdade, não são todas as oxítonas que serão acentuadas, mas elas serão acentuadas sempre que elas tiverem esses finais normais de palavras em português, a, e, o, seguidos ou não de S, além dos ditongos abertos, além do em, seguido ou não de S. Ok? Bom, vamos em frente. E no caso das palavras paroxítonas? Essas são as palavras mais comuns da língua. Basta você pensar nas palavras que estão à sua volta para você ver que a maior parte das palavras do português são palavras paroxítonas. Vamos pensar numa palavra como a palavra aula, numa palavra como a palavra teclado, uma palavra como a palavra parede, janela, são todas palavras paroxítonas. E o normal é que essas palavras não sejam acentuadas. Bom, só vamos acentuar as palavras paroxítonas quando elas tiverem o que eu chamo de finais estranhos de palavras. Ou seja, quando elas não terminarem basicamente em A, em E e em O. A gente vai acentuar então as palavras paroxítonas, vamos lá, quando elas terminarem em I, seguido ou não de S, em U, seguido ou não de S, em seguido ou não de S, atenção, em R, em N, em L, em X, em PS e em ditongo. Alguém vai dizer assim, poxa, mas você começou dizendo que as palavras paroxítonas eram aquelas que seriam menos acentuadas, e são justamente aquelas que têm mais regras de acentuação. Mas acho que você concorda comigo que todos esses finais aqui são finais incomuns de palavras. Bom, essas regras ajudam a gente a entender por que existe acento em táxi, em ônus, em álbum, em pólen, em bíceps, em pátio. Todas essas palavras, elas são o quê? Elas são palavras paroxítonas, mas aqui ela termina em I, aqui em U, seguido de S, em em N, em PS, em ditongo. Bom, voltando à tela inicial, eu tinha dito para vocês que havia uma diferença entre as regras dos polissílabos e as regras dos monossílabos. Na verdade, a regra dos monossílabos ela é praticamente igual, atenção, à regra das palavras oxítonas. Quando que a gente acentua um monossílabo? Quando ele termina em A, em E, em O, seguido ou não de S, em EI, em OI, em EL, seguido ou não de S. A única diferença é essa aqui. É a questão do em. Então, em geral, dá para guardar que a regra do monossílabo e a regra das oxítonos é praticamente a mesma. Bom, existe uma última regra que a gente chama de regra do hiato. Pensa numa palavra como a palavra saída.
Pensa numa palavra como a palavra saúde. Por que que esse I, por que que esse U são acentuados? Porque eles caíram na regra do hiato. Vamos entender isso? Toda vez que o I e o U formarem hiato com a vogal anterior, eles vão ser acentuados se eles forem tônicos, desde que eles estejam sozinhos na sílaba, ou no máximo seguidos de S. É por isso que a gente vai acentuar uma palavra como a palavra país, mas a gente não vai acentuar uma palavra como a palavra raiz. E por quê? Porque se o I e o U, que formam hiato com a vogal anterior, vierem seguidos de S, vale o acento. Se eles vierem seguidas de qualquer outra letra na mesma sílaba, não se usa o acento gráfico. Bom, e para fechar, a gente tem na língua ainda alguns acentos que a gente chama de acentos diferenciais. O novo acordo ortográfico, ele praticamente acabou com os acentos diferenciais, mas alguns foram mantidos. O tem e os seus derivados, para diferenciar o singular do plural. Isso vale também para o verbo vir, vem e vem. Esses acentos foram mantidos. Pode, presente, para diferenciar de pôde, pretérito perfeito. Esse acento também foi mantido. E, por fim, por, preposição, para diferenciar de por, verbo. Esses são os acentos diferenciais da língua que ainda existem.